Boa tarde a todos. Somos da Oficina 6, Grupo A, e hoje vamos apresentar nosso tópico sobre inteligência competitiva. O nosso objetivo foi de aplicar os conceitos vistos no capítulo Competitividade e Modelo SMART para avaliar as habilidades que estamos desenvolvendo ao longo do curso, analisando se existe proximidade entre os atributos obtidos pela nossa formação com aquilo que o mercado deseja e espera de profissionais. Juntamente, também temos como objetivo avaliar se no ambiente competitivo, onde entram outras universidades e os profissionais formados por elas, a Unicamp ainda é uma boa instituição, a fim de encontrar áreas que precisam de melhorias para serem efetivas, para então estabelecer estratégias eficazes para atingir suas metas de competitividade e preencher lacunas, aumentando sua vantagem comercial em relação à concorrência. Para a nossa atividade, vamos considerar a nossa formação profissional na Unicamp como um produto que será oferecido ao mercado de trabalho ao final do curso. Logo, o cliente será a empresa que contrata. Nesse mercado, ser aluno da Unicamp é um diferencial competitivo, visto que ela é altamente respeitada no ambiente empresarial. Também temos em mente que o mercado é dinâmico e os competidores estão construindo seu nome de maneira a se mostrar mais eficientes do que a Unicamp no mercado. Dessa forma, devemos nos sobressair em nossas metas. O ambiente interno se resume aos recursos, à estrutura organizacional e às limitações da própria Unicamp, enquanto as externas são tendências e variáveis do mercado de trabalho, como, por exemplo, a qualificação requisitada e até a concorrência. Em uma planilha, foram colocados os requisitos do cliente utilizados pelo Grupo 5 para o seu modelo de cano na horizontal e os fatores críticos de sucesso para o mercado na vertical, de modo a relacioná-los. Para cada intersecção entre os eixos, a preenchemos como atende ou não atende. Ao término de todas as relações, para aquelas cujo atendimento não foi suficiente, foram elaboradas estratégias para suprir suas necessidades, todas seguidas de indicadores para delimitar seus desempenhos, vendo se elas estão sendo realizadas de maneira efetiva, e prazos para serem implementadas e obterem um bom resultado. Dessa forma, fomos capazes de identificar pontos nos quais a Unicamp precisa melhorar e como fazê-lo. Agora, vamos explicar a fundo os conceitos que temos na planilha e quais critérios utilizamos para assimilá-los uns aos outros, gerando suas relações. Para se decidir se um fator atende ou não, nós fizemos uma explicação dos fatores, visando criar uma definição mais exata sobre cada um deles. Para critérios mínimos para avaliação subjetiva, seria o profissional estar no nível mínimo ou acima dos pré-requisitos do mercado de trabalho. Atende às características que empresas buscam, nas quais a Unicamp sobressai. Aqueles que não atendem seriam os conceitos não diretamente relacionados. Ética seria a capacidade de desenvolvimento de projetos éticos que mantêm uma visão humanitária e igualitária. Atendem àqueles itens que se relacionam e necessitam de uma visão humanitária e igualitária. Quanto aos requisitos que não atendem, eles não se relacionam diretamente a esses conceitos. No conceito de liderança, é dado como não atende, pois o mercado de trabalho atual é conhecido por ser mais misógino, tendo mais homens em liderança do que mulheres. E isso é uma coisa que a faculdade não impõe para tentar causar uma mudança. Compatibilidade com os valores da companhia. Se adequar aos valores sociais e éticos do mercado de trabalho, exigidos pela empresa em questão. A grade da Unicamp atende bem os valores requisitados nas companhias atualmente. Todavia, nos quesitos de habilidades comprovadas e lógica de programação, algumas ferramentas são obsoletas, como poucas linguagens recentes. Quanto à área de projetos acadêmicos, ela não tem relação direta. Visão estratégica. A capacidade de desenvolver estrategicamente e criar planos para o melhor resultado. A Unicamp já tem uma ótima preparação quanto à visão estratégica, que precisa ser utilizada no meio de trabalho. Apenas não atende àqueles itens não diretamente relacionados, como conhecimento em recursos tecnológicos e capacidades de comunicação, que seriam um quesito mais social.
Capacidade de inovação. Capacidade do profissional de inovar em sua área respectiva. Esse quesito está muito relacionado ao quanto a faculdade nos prepara para situações diferenciais no mercado de trabalho. Sobre essa ótica, aqueles que não atendem não se relacionam diretamente à ação de inovar. Aqueles que atendem, a inovação é um fator essencial. Comprometimento. Seria o comprometimento do profissional com projetos, tanto em prazos, demandas e entre outros. Atende a tudo que envolve o esforço próprio do profissional e não atende àquelas mais curriculares. Habilidades requeridas comprovadas, lógica de programação, adaptabilidade. Engajamento profissional. Profissional que deliberadamente engaja além do requisitado. Quando a Unicamp atende tudo que envolve uma expansão curricular e não atende aquelas não diretamente relacionadas. Paixão pelo trabalho. Pode ser definida como um entusiasmo e interesse pelo meio profissional no qual está inserido. Atende aos conceitos que envolvem deliberadamente uma maior atração pelo meio de trabalho, não atendendo a conceitos nos quais este não é um fator intrinsecamente relacionado. Trabalho em equipe. A capacidade do profissional de trabalhar em equipe e alcançar coletivamente um resultado esperado, independente do seu perfil. Não atende aos itens mais pessoais, como conhecimento tecnológico, lógica de programação, fatores individualistas. Aqui, podemos ver que as células que demarcam a porcentagem de atendimento, tanto dos requisitos da empresa, que seria nessa parte, quanto dos fatores críticos, que seriam aqui embaixo. Além disso, é comparado o desempenho da Unicamp com o da concorrência, que seriam essas duas áreas. Quanto aos requisitos de atendimento ao cliente, aqueles nos quais a Unicamp menos se destaca são o conhecimento em recursos tecnológicos e lógica de programação. Como podemos ver pela porcentagem, que está em 80%, elas são as mais baixas, logo as que mais precisamos melhorar. Tendo isso em mente, as estratégias que vamos apresentar a seguir foram pensadas visando se sobressair nesses quesitos. Dentre os 9 fatores críticos de sucesso escolhidos pelo grupo 5, aqueles que não atenderam suficientemente, ficando abaixo de 233%, sendo assim, não atendendo no mínimo 4 requisitos, foram os seguintes: critério mínimo para avaliação subjetiva. Por atender a características que as empresas buscam, propomos implementar workshops, oficinas e palestras voltadas ao desenvolvimento de habilidades de gestão e inteligência competitiva, com diplomas. Para medir o desempenho, será coletada a satisfação dos alunos perante a qualidade das atividades através de formulários. Colocamos como prazo, no mínimo 4 semestres, para que elas sejam implementadas e possamos ver seu engajamento. O segundo foi a ética. Para abranger temas que envolvem a ética, a estratégia foi de abordar conceitos éticos-sociais nas aulas de seminários, de modo a gerar uma dinâmica mais igualitária, trazendo à tona problemas sociais do mercado de trabalho atual, assim criando uma visão humanitária e administrativa. Um forte indicador é a repercussão dos formados na mídia e no meio de trabalho, visto que profissionais com princípios éticos certamente terão mais sucesso em sua jornada. Tendo isso em mente, colocamos 10 semestres por ser o tempo mínimo para que uma turma se forme com essa base após ela ser implementada. Em seguida, a compatibilidade com os valores da companhia. Para resolver o problema anteriormente citado nas tecnologias obsoletas, propomos a adição na base curricular de tecnologias mais recentes em alta no mercado, novas linguagens de programação e ferramentas. Como indicador de desempenho, teríamos a recepção dos alunos quanto à nova grade, com suas notas e desempenhos externos, como por exemplo em estágios. Seriam 10 semestres para podermos criar uma noção sobre o quão bem um profissional formado pela Unicamp, com essas capacidades, seria aceito pelo mercado de trabalho, visto que ao ser implementada essa nova grade, os formados por elas mostrariam esse retorno, seguindo a mesma lógica do item anterior. Então, a capacidade de inovação. A estratégia pensada consiste também em capacitar os estudantes a novas tecnologias e torná-los mais flexíveis a mudanças no mercado de trabalho, além de oferecer cursos de línguas estrangeiras para expandir fronteiras, como inglês, francês e alemão, com diploma.
Como indicador de desempenho, teríamos a análise do desenvolvimento nas notas dos alunos e quantidade de participantes nas atividades proporcionadas, com 6 semestres para ver o resultado, visto que essas habilidades demoram para ser desenvolvidas. Por fim, a paixão pelo trabalho. Para estimular esse sentimento, a estratégia consiste em expandir a visão dos alunos sobre as diferentes áreas de suas carreiras, com palestras e oficinas, conscientizando-os sobre suas possibilidades, visto que fica muito mais fácil gostar de algo quando se entende do que aquilo se trata. Logo, o indicador se daria pela satisfação dos alunos perante a qualidade das atividades através de formulários, com estimativa de 4 semestres para a observação de resultados. Aplicando-se os conceitos vistos no capítulo, observamos que no caso da Unicamp, os requisitos do cliente que necessitam de maior atendimento são o conhecimento em recursos tecnológicos e a lógica de programação. Dessa forma, elaboramos estratégias para supri-los, tendo em mente fatores críticos para o sucesso analisados que precisam de atenção, como ética e capacidade de inovação. Nossas estratégias tiveram o foco de desenvolver o estudante da Unicamp de maneira mais flexível, dando mais oportunidades de desenvolvimento acadêmico e pessoal em quesitos éticos sociais, também fazendo mudanças na grade curricular da faculdade para deixar seu profissional mais atualizado com as linguagens e tecnologias recentes do mercado, dessa forma, tornando-o mais capacitado a atingir as metas do cliente. Por serem tarefas grandes, pode-se afirmar que observar seus impactos não será algo imediato, tornando mais difícil criar uma real perspectiva dos resultados. Porém, visamos analisar e desenvolver o desempenho de nossas estratégias pelos indicadores de desenvolvimento, mantendo um acompanhamento constante para garantir o sucesso de nossas implementações. Para finalizar, gostaríamos de debater com a classe os seguintes pontos. Quais são as dificuldades para estabelecer parâmetros de identificação do que o cliente interpreta como valor e utilizá-lo como meta de competitividade? E quantas organizações precisam se preocupar com a volatilidade do que seus clientes interpretam como valor?